Bora, vamos começar. Eu compartilhei um pouco de mim para vocês, né? Falando da minha trajetória, quando eu estava num momento assim, do não aguento mais, sabe? Que eu dei um basta em muita coisa, onde eu estava em busca sempre de algo maior, de um propósito, né? E eu compartilhei um pouco disso e hoje eu vou estar contando o depois do basta, o que eu fiz, o que me aconteceu, né? E eu espero, né, que eu possa estar inspirando, motivando vocês, né, a fazer mais diferença, a mudar, né, as suas trajetórias, né, e que não precisem, às vezes, de passar por as mesmas coisas, aproveitando a minha experiência, né, e com isso vocês acelerarem seu processo, né. Eu espero realmente estar cumprindo com o meu propósito, né? Que é afetar a vida das pessoas, despertar, né, as mulheres para que elas possam realmente conseguir viver o melhor delas, né? O melhor de você e o melhor de Deus na sua vida, né? Porque sem Ele a gente não é nada mesmo, né? E então, gente, eu quero realmente estar dividindo aqui com vocês toda a minha trajetória. E olha bem, depois que eu dei um basta, né, o que aconteceu? Você imagina, eu era uma mulher na época, né, com entre 41 e 42 anos, né, em busca de realizações, feliz como mãe, muito feliz como mãe, me sentia também cumprindo o meu papel de esposa, que era estar do lado e apoiar, incentivar o marido, né, aquela parceria, né. Só que chegou um momento em que parece que o caminho da gente deu uma dividida, né? A gente tinha propósito, tudo junto, e depois as coisas ele foi realizando, né? E foi seguindo em frente, e eu parecia que eu já tinha, que eu não tinha, né? Eu não tinha ainda realizado o meu sonho, né? Encontrado aquilo que realmente me faltava. E eu sempre acreditei em uma coisa. Mulher, eu sempre acreditei que a gente veio aqui para fazer diferença. Eu não acredito que Deus colocou a gente aqui para passar por aqui, né? De ser mais uma, de apenas viver, né? Usufruir, se levantar, deitar, dormir, criar menino, trabalhar. Não, eu acho que nós temos muito mais do que isso para fazer aqui, né? Sempre acreditei nisso. Era uma adolescente que sonhava muito em mudar o mundo, em sair, sempre fui muito sonhadora. E depois que eu dei um basta naquela vida que eu estava de insatisfação, né, onde eu estava frustrada, né, pessoalmente, com os meus sonhos, com as minhas realizações, o que acontece? Eu casei aos 21 anos, né, e eu tinha feito, na época, a gente falava magistério, né, fui ser professora, e casei logo depois, tive os 3 filhos, né? E com 28 anos eu já tinha 3 filhos, né? E o que aconteceu? Eu simplesmente era mãe, dona de casa e esposa. E quando aos 40 e quase 2 eu tomei a decisão de fazer essa mudança, que experiência que eu tinha? Essa, de mãe, né? De esposa, de dona de casa, de cidadã, né? Que conhecimento que eu tinha, aliás, que formação que eu tinha, que tipo de informação que eu tinha. Então, olha bem, quando eu tomei a decisão de ir buscar, de sair, de achar meu trabalho, de me sustentar, o que eu tinha era muito desejo, muita vontade, né? Porque se fosse depender de eu ter formação, curso, não tinha não, tá? Tinha muita vontade. E naquele momento, o meu motivo era muito maior do que as minhas desculpas. Então, quando eu fico vendo as pessoas falando que querem alguma coisa, querem uma mudança, uma evolução, e nada acontece, é porque o motivo ainda não é grande o suficiente. Ainda está numa zoninha de conforto. Não sei se vocês conhecem uma história, né? Aqui onde
um cara vira pro outro e fala assim, que é isso? O cara tinha um cachorrinho, e ele estava sentado e gemendo lá, né? Meio que aquele latidinho enjoado. O cara falou, o que ele tem? Ele falou, não, ele tá sentado num prego ali. Ele não levantava, sabe? Porque era um preguinho, uma coisa que só incomodava, não doía, sabe? Então, quando a gente também está nessa situação, a gente fica ali só reclamando, só gemendo, só falando, mas não toma atitude, né? Eu falo que o prego está pequeno. Então, quando o prego é grande, quando o motivo é real e grande, você toma decisão. Eu, na verdade, eu não sabia realmente o que eu buscava. Na época, eu achava que eu queria dinheiro para poder ser independente. Sabe, aquela coisa que eu quero pagar minhas contas, porque eu era totalmente dependente, né? Então, e eu sempre tive vontade de trabalhar, de fazer as coisas, de realizar, né? Mas aquela etapa, aquele momento que eu tinha vivido até ali, a minha ocupação era cuidar dos filhos, da casa. Depois eu fui trabalhar, né, com meu marido, a gente teve um projeto, montou uma empresa, mas eu acabei saindo, né, porque não estava conseguindo mais trabalhar juntos, né? E o que acontece? Ou seja, a única coisa que eu tinha naquele momento era muita vontade, muito desejo de mudar aquela situação, porque eu estava frustrada, infeliz, com a autoestima muito... não tinha autoestima, né? E a única coisa era isso que eu tinha, eu não tinha outra coisa, a não ser a vontade, o desejo. E olha bem, então eu dei um basta e naquele momento a forma que eu tive de sair daquilo que eu sentia foi a separação. Não tô falando para ninguém separar não, tá, gente? Pelo amor de Deus, não é isso. Naquele momento era isso que eu precisava fazer, porque ele não me apoiava nas coisas que eu buscava. Entende? Então, eu tinha que fazer uma escolha naquele momento, apesar de filhos adolescentes, né? Mas eu estava muito infeliz. Como eu disse ontem, eu tinha que escolher, ou eu morrer de infelicidade, ou eu correr atrás disso. Então, olha bem, dali para frente, vocês não têm noção quantos desafios foram, né? Foi muita coisa que aconteceu. Vocês imaginam que para trabalhar, eu me tornei uma consultora independente, comecei a trabalhar com venda, né? Uma coisa que eu tinha um maior preconceito. Eu amei a filosofia da empresa, como amo até hoje. Eu gosto de cuidar de saúde, de bem-estar, então era tudo de bom. Mas vender, telefonar na época, né? Que não tinha nem celular, não tinha internet no celular, eu não tinha WhatsApp, não tinha nada dessas coisas, né? Já são mais de 18 anos, então era pegar o telefone, ligar para as pessoas. Vocês não têm noção o tanto de vergonha e insegurança que eu tinha. Mas sabe o que acontecia? Cada vez que eu tinha medo, que eu tinha vergonha, que eu me sentia incapaz, que eu falava, eu não sei fazer isso, eu não sei fazer aquilo, eu não dou conta, eu lembrava de uma coisa... ou eu faço isso, ou eu venço esse desafio, ou eu vou ter que voltar a sentir aquilo que eu sentia e eu não queria mais. Ou eu voltava a viver aquela situação que eu não queria voltar mais. Então eu ficava, ou eu faço isso, ou eu ando para trás. E eu não queria retroceder, porque eu precisava de saber se eu era capaz, se eu tinha condição, se eu realmente era aquela pessoa que eu tinha achado até aquele momento, acreditado que eu não conseguiria. Então, eu fui persistente. Eu tive que aprender, na verdade, do zero. Por isso que eu entrei de cabeça estudando, aprendendo. O que eu mais fazia era ler, estudar, ouvir áudio. Não existia podcast, não existia nada dessas coisas. O que tinha era muito desejo de aprender, e o que me davam, eu estava engolindo, eu era igual uma esponja. E outra coisa que eu comentei, que eu falei, que é uma coisa que eu fiz assim radicalmente, é estar só perto de pessoas que me impulsionavam em direção do meu propósito. Quem não fazia isso, eu saía de perto. Eu queria estar perto de pessoas que acreditavam em mim, né, que
me impulsionavam, ambientes que não somavam na minha vida, que não estavam me impulsionando para o meu objetivo, eu também não frequentava. Por quê? Porque eu precisava de me fortalecer. Então, eu fazia minhas escolhas de acordo com isso. Isso aqui vai me fortalecer, isso aqui vai me impulsionar. E aí, eu comecei buscando. Eu não sei quantos congressos eu participei. Foram inúmeros. Eu tinha uma sede, uma fome de aprender que vocês não têm noção. Vocês imaginam que quando eu me separei, eu estava com, acho que 21 anos de casada. E você imagina, naquela época, quando a gente casava, não é igual agora não, eu saí de casa, eu tinha uma vida muito confortável, a vida de família muito estruturada, e o meu noivo, né, ele ia começar tudo do zero. E eu estava cheia de expectativas, cheia de alegria, cheia de vontade de crescer. De juntas, como meus pais fizeram, que foram crescer, construir, esse foi meu modelo. E eu falei, eu também faço, eu também posso. E a gente se casou, e a gente entrou no projeto, a gente fazia tudo junto, né? Agora, você imagina que depois de conseguir isso tudo, depois de 21 anos de casada, a gente já estava, né, depois de muitos desafios, a gente estava vivendo um momento de prosperidade, um momento de conforto, né, uma vida financeira mais estabilizada. E exatamente nesse momento foi quando eu me separei. Você tem noção? Todo mundo me chamava de doida, de maluca, não tô te entendendo, você tá doida, o que você tá fazendo? Logo agora, vocês lutaram tanto, né? Gente, eu era tão feliz antes, lá quando a gente começou com aqueles projetos e tudo. Por quê? As pessoas às vezes confundem muito. Dinheiro não traz felicidade. Não traz mesmo. Gente, aprendam uma coisa. O dinheiro não compra riqueza. O dinheiro ele é valiosíssimo, importantíssimo, a gente precisa dele para tudo, porque eu não conheço outra forma de pagar a conta, de viajar, de pagar um médico, a não ser com dinheiro, né? Mas o que acontece? Você imagina, naquele momento onde eu estava já deveria estar usufruindo disso, eu abri mão. Abri mão porque eu estava infeliz naquele momento, né? Então foi quando realmente ninguém entendeu nada. Por quê? Porque não é comum as pessoas abrirem mão de coisas para buscar o seu sonho, para correr atrás da sua felicidade, do seu bem-estar. Infelizmente, não é o mais comum. Então, eu fui taxada. Nossa, a minha família, porque a gente morava tudo perto, né, como se fosse um condomínio, e eu fui simplesmente assim, crucificada. Imagina uma mãe com 3 filhos adolescentes tomando uma decisão dessa, né? Você tá doida. Como é que vai ser seus filhos agora? Nessa fase tão perigosa, eu falei, não existe fase perigosa para quem tem estrutura. Então eles têm que entender, eu já dei formação, educação, e se eles quiserem usar a desculpa de eu estar separando nesse momento para fazer qualquer coisa, problema deles. Eu não vou carregar essa culpa, não. Isso vai ser uma desculpa para eles fazerem, porque não tem motivo para fazer. Não é verdade? Porque a minha busca, gente, ali era totalmente para reencontrar minha paz, a minha alegria, minha felicidade, minha autoestima, resgatar meus sonhos. Mas os meus filhos, graças a Deus, nunca me deram problemas, são lindos, são companheiros, eles são incríveis, na verdade. Deus me presenteou com 3 joias raríssimas. São maravilhosas, tá? Eu me emociono sempre que eu falo deles, porque são um presente de Deus, tá? Mas olha bem, e aí eu fui começando a trabalhar, a participar de eventos, de treinamentos, de congressos. Gente, você sabe um sonho que eu tinha? Ter dinheiro era um sonho. Eu poder colocar gasolina no carro. Eu tinha um Corsinha branco, sabe? Não sei se vocês lembram, de 2 portas.
Mas eu não tinha dinheiro, porque eu tinha que ficar pedindo toda hora, dá R$10 aqui para pôr gasolina, aquela coisa toda. O meu sonho era encher um tanque de gasolina, sem pedir para ninguém. Vocês têm noção disso? Pois é, a gente sonha pequeno, né? Mas a gente tem que aprender a sonhar grande. Mas foi esses pequenos sonhos que começaram a me impulsionar. Então, gente, vocês não têm noção quando eu coloquei a primeira vez que eu enchi o meu tanque de gasolina. Gente, parecia que eu tinha ganhado na loteria. Eu era a mulher mais rica do mundo. Eu sempre gostei de dirigir. E eu também não podia sair de dentro da cidade, porque é perigoso, porque não sei o quê. Vocês têm noção que um dia eu peguei meu carro, coloquei as amigas e a gente foi para um curso em Belo Horizonte. Eu enchi o tanque com meu dinheiro e eu fui dirigindo. Eu não esqueço daquela sensação da primeira vez eu entrando dentro de Belo Horizonte, dirigindo. Gente, para muita gente hoje parece besteira, mas foi uma vitória, foi um desafio tão, sabe aquela coisa que você lutou, pelejou para conseguir aquilo? Então, para mim era o máximo. Quando eu entrava num restaurante e falava assim, eu quero isso, e não pedia ninguém para pagar, pá, vocês não têm noção não, minha alegria, era demais, né? Então, foram essas pequenas conquistas que foram me fortalecendo, me dando coragem, fazendo eu vencer meus medos, porque eram muitos. Mas, como eu disse, quando o motivo é forte, as desculpas acabam. Então, foi incrível cada momento que eu vivi, né? Para a primeira vez, por exemplo, que eu subi num palco para fazer uma palestra de 15 minutos. Ô, gente, eu nunca vi, eu fiquei uma noite sem dormir, eu fiquei uma noite treinando, eu fiquei isso. E na hora que eu terminei, era a glória. Sabe, eu tô contando para vocês pequenas coisas que acontecem, que são pequenos desafios vencidos, que vão aos poucos nos fortalecendo, nos encorajando, fazendo que a gente não desista. Por isso que eu falo, às vezes a gente tem um objetivo grande, um sonho grande, mas é aos poucos que a gente vai realizando. Tem que ter persistência, tem que ter muita determinação, né? Não é difícil, mas não é impossível, desde que você queira. Mas presta atenção, você imagina, eu fico pensando, eu não tinha ideia. Hoje são 18 anos depois. Um pouco mais de 18 anos. E olha, eu olho para trás e eu fico vendo quem era Rosina e quem sou Rosina. É uma outra pessoa. Eu fui sendo lapidada, né? Gente, uma coisa também. As pessoas te dão opinião demais. Elas querem, com os parâmetros delas, com os valores dela, fazer a gente realizar o que é da gente. Não, gente, o que era importante para mim era resgatar a minha alegria. E as pessoas vêm com tudo que elas acreditam que é certo, tudo aquilo que elas acham que é valor para elas, e querem chuchar a goela abaixo da gente e viver de acordo com os parâmetros dela. Não, você tem que ser feliz assim, porque é assim que é o certo. E eu, graças a Deus, não foi fácil. Por quê? Porque essas opiniões vinham de pessoas que tinham um peso imenso para mim. Família, mãe, irmãos. Então, era muito pesado vencer isso. Felizmente, como eu disse, eu escolhi estar em ambiente perto de pessoas que me motivavam, que me inspiravam, que me motivavam a perseguir meus sonhos. Então, ali eu ia me fortalecendo. Sabe, quando você precisa de todo dia tomar um golinho, né? Para você ir ficando mais forte, mais forte. Porque não é fácil, né? Então, eu continuei nessa busca, eu continuei nisso. O que aconteceu? Depois de 1 ano e meio, olha, eu queria que vocês prestassem atenção nisso. Né? Depois de 1 ano e meio, nessa busca e conquistando essas pequenas coisas, eu comecei já a me fortalecer. Então, eu já estava ganhando algum dinheirinho,
eu já podia pagar a minha unha, né, para fazer minha unha, eu já podia pôr um pouquinho a gasolina no carro. Então, eu estava me sentindo milionária, né? E aí, o que aconteceu? Eu já estava mais forte. Aí eu voltei, né, pro meu esposo e a gente começou uma nova história, né? E, na verdade, foram muitos desafios também, logo depois, imagina. Eu voltei, eu não era a mesma mulher que tinha saído há 1 ano e meio atrás, né? Eu não era. Eu estava mais forte, mas eu também não estava mais aceitando aquelas imposições, aquelas palavras que me punham para baixo. Eu não aceitava mais isso. E então, lógico que teve muitos desafios, né? Aí no meio desse retorno. Mas, gente, olha que impressionante. Aí eu continuei trabalhando, passou um período, ele começou a me apoiar, depois de 1 ano e meio que a gente tinha voltado, ele começou a me apoiar, ele começou a me valorizar um pouco, né? Ele era um pai, ele era uma pessoa maravilhosa, tá? Isso tudo foi uma questão de entender, ele não tinha também maturidade, o homem normalmente não busca isso, né? Essa coisa de entender mais, né? Eu tô vendo que tá vindo uma geração diferente, né? Uma geração mais aberta, né? Mas na época não era assim. Mas as coisas começaram a entrar no eixo. E aí aconteceu a segunda melhor virada na minha vida. Foi nesse período que a gente vivendo outros desafios, aconteceu. Eu encontrei realmente, eu entendi realmente quem era Deus, quem era Jesus na minha vida. Foi realmente uma conversão, foi realmente o melhor e o mais importante acontecimento da minha vida. Então, eu comecei a buscar também, né, a entender mais, né, o que era, mais essa coisa de espiritualidade, de entender os propósitos de Deus na nossa vida, né, a aceitar muita coisa. E a minha vida ficou diferente demais, né, porque quando a gente está conectada com Deus, é uma coisa maravilhosa, é emocionante. É só a gente que sente, que entende, que vê o milagre que ele faz na vida da gente, que pode entender, porque é uma experiência que a gente tem com Deus. E é muito tempo que eu não falo sobre isso, né? E isso foi a segunda maior, quer dizer, foi o maior acontecimento, mas foi o segundo momento, né, dessa mudança, dessa guinada na minha vida. E o que acontece? Eu estava realmente vivendo naquela plenitude, naquela coisa maravilhosa de conexão com Deus, de mais tolerância. E depois que a gente voltou, o nosso casamento não durou mais 4 anos. Mas aí foi por outro motivo, porque ele teve um infarto e faleceu. E pronto, mais uma etapa de desafios, né? A gente deitou às 10h da noite e às 3h30 da manhã ele já não estava mais entre nós. Foi um infarto fulminante e a gente realmente fica sem chão. Eu fiquei sem chão, gente, assim, mas eu me sentia, eu estava sem chão, mas eu estava no colo de Deus. Como ele estava ali cuidando de mim. Impressionante o que é esse sentimento. Eu estava guardada por ele, eu estava cuidada por Deus. Então, gente, aí na hora a gente não entende nada. A gente não entende nada. Muita gente falou assim, nossa, e agora? Agora que vocês estão bem, agora que está tudo, isso acontece. Mas eu entendi perfeitamente tudo que estava acontecendo. E eu ali, né, cuidada por Deus, mais 3 filhos. Você imagina. Meus filhos trabalhavam com ele, né? A minha filha morava já fora. E agora, Rosina? Eu focada no que eu queria, eu focada no meu trabalho, eu focada em aprender minhas coisas. E aí,
eu tive que fazer outra escolha. Assumir a empresa, que era nossa, né? Que ele que estava à frente, ou continuar o meu caminho. Pois é. Sabe uma coisa maravilhosa que aconteceu? Com o fato dele depois ter me apoiado, ele participava depois dos meus eventos, ele falava, Rosina, isso é a sua cara, isso é você, Rosina. Nossa, você está no caminho. Então, quando eu tive que fazer a escolha, eu lembrava dessas coisas e falava, gente, ele vai entender, ele me deu o alvará, ele me deu o poder de escolha, né? E os meus meninos muito responsáveis, muito sérios, muito comprometidos, muito do bem, né? Falei, não, eu vou estar do lado de vocês, mas eu não vou assumir isso. Eu vou continuar no meu caminho, porque eu tenho certeza que ele me deu esse aval, né? Foi complicadíssimo, gente, porque eu tendo que estar ali meio que mentorando meus filhos, né? E muitas vezes, aliás, quase a maioria das vezes, eu estava perdida. Eu não sabia o que falar, como orientar. Muita coisa eu já tinha, eu não sabia mais. A empresa estava em outro momento, outro patamar, eu já não sabia nada. Eu só podia aconselhar como mãe. E tudo, gente, naqueles anos, né, que eu aprendi, que eu enfiei de cara nos treinamentos, em palestras, em áudios, o que eu podia, porque eu parecia uma... Nossa, Deus, só queria aprender. Olha o valor disso nesse momento, porque era muito treinamento, muito aprendizado de desenvolvimento pessoal, de liderança, de gestão, e eu estava ali podendo colocar em prática isso, não só no meu trabalho, na minha vida, como contribuir com meus filhos. E aí você fica vendo, né? Hoje eu fico olhando, eu fico vendo como é que tudo é perfeito. Como que Deus cuida dos detalhes. Na época eu não entendia, né? Como tenho certeza que muita coisa hoje a gente não entende o que está acontecendo com a gente, né? Mas hoje eu aprendi que a gente não questiona, a gente aprende a confiar. Se você tem Deus como direção, você tem que confiar. Ele sempre que vai saber o que é melhor pra gente, né? Não é lógico, não é sentar e ficar, confiar em Deus. Não, ação, muita ação com a direção dele. E aí, gente, tudo aquilo que eu vim aprendendo, aquilo começou a sair de dentro de mim. Eu falava, meu Deus, onde tem tanta coisa, né? Que eu achava que eu não tinha aprendido, eu achava que eu não tinha assimilado, né? Mas aquilo começou a brotar no momento de necessidade, naquele momento que precisava, aquilo tudo começou a sair. Aí eu fico olhando, gente, e se eu, Rosina, não tivesse vivido aquele período? E outra coisa, você imagina eu dependente agora de filho? Eu não quero isso para minha vida, nunca quis, não quero, né? Ser peso. Eu sempre achei filho tem que voar, né? A gente se ajuda, a gente se apoia, mas peraí, eu também sou capaz, eu criei eles, então eu sou capaz de muito mais também, né? Por que que você é capaz? Sabe por quê? Porque nós somos criaturas perfeitas de Deus. Se você acredita em Deus e sabe disso, você não pode esquecer nunca que Ele é um Deus de maravilhas, e a maior maravilha dele somos nós. Então a gente tem que começar a entender e aceitar e honrar isso, que Ele mora dentro da gente. Bem, então as coisas foram encaixando aos poucos, muita saudade, muita coisa, né? Mas Deus vai segurando a gente assim, a gente vai andando, né? E o que aconteceu? 3 anos depois que ele tinha falecido, eu resolvi fazer uma guinada, porque os meus 2 filhos casaram, a minha filha já morava fora, e eu falava assim, gente, eu preciso de um novo desafio. Fiz uma mudança, resolvi mudar de cidade. Depois de uma vida, né, nascida e criada numa fazenda, falei, vou mudar. Eu moro em Ubá, e aí eu mudei para Viçosa, uma cidade muito perto, né? Não conhecia ninguém. Fui lá, montei o meu trabalho, fiz tudo, era eu e Deus, mais ninguém.
Gente, Deus honrou, porque com 4 meses que eu estava naquela cidade, eu já estava produzindo muita coisa, conhecendo muita gente. E aí foram outros desafios vencidos, né? Porque sozinha, num lugar que não conhecia ninguém, ninguém sabia quem eu era, né? Eu simplesmente agarrava com Deus. E trabalho, treinamento, e sempre imersa em informações, né? Procurando estar conversando, pessoas, né? Mentores meus, amigas que tinham a mesma visão, tinha parceira mesmo ali, ó, que era tudo junto, né? Mesma visão. E essas pessoas eu ouvia, a gente compartilhava, eu fui fortalecendo, as coisas aconteceram, graças a Deus eu tenho uma gratidão muito grande pela cidade de Viçosa, por cada cliente que eu fiz lá, por cada consultor que eu fiz lá, por cada amigo que eu fiz lá, né? Eu só tenho a agradecer. Só mais mudanças. Em dezembro de 2019, eu falei, eu preciso fazer uma outra mudança, porque meu neto estava para estudar fora e eu queria estar vivendo num lugar, talvez assim, mais perto do meu sistema de trabalho, perto de amigos. Sabe o que eu fiz? Pensei, conversei, orei, decidi me mudar para Juiz de Fora. E lá eu resolvi montar um novo local de trabalho. Falei, esse vai ser o meu xodó, que eu vou fazer tudo do jeito que tem que ser. Eu mudei para Juiz de Fora em fevereiro de 2020 e ia inaugurar o meu espaço em 26 de março de 2020. O que aconteceu em março, fim de março? Todo mundo sabe, veio a pandemia. E eu nunca inaugurei o meu espaço, né? Aí foi brabo, tá, gente? Foi brabo porque, misericórdia, eu olhava para aquele investimento que eu fiz, aquele lugar que ficou lindo, ali os meus sonhos, os meus novos projetos, e fiquei esperando passar, ver o que acontecia. Quando chegou dezembro, eu falei, não dá mais, eu vou ter que tomar uma outra atitude. Não dá para ficar aqui esperando. Resolvi, retornei para Viçosa, porque lá o imóvel era meu, eu já tinha meus clientes. Aí voltei, cheguei em Viçosa, muitas outras coisas aconteceram, a pandemia continuava ali, né? As pessoas estavam com muito medo. E eu falei, e agora, meu Senhor? E agora, meu Deus, o que tem para mim? Né? O que tem para mim? Bora lá. E aí, pensa, reflete, e o que aconteceu? Decidi voltar para Ubá. Voltar, sabe para onde? Para minha casa, para minha família, para perto dos meus filhos, perto dos meus netos, perto da minha mãe. Gente, eu agradeço todos os dias. Sabe por quê? Onde eu tô aqui, por exemplo, não teria lugar melhor para eu estar. É um lugar que eu nasci. É um lugar maravilhoso. E hoje a gente tem isso aqui, galera. Eu tô aqui perto de vocês, né? A gente tem o trabalho online. E aí eu falei, gente, Senhor, o que você tem para mim? Né? Porque eu não vou desistir nunca. Tem gente que fala, Rosina, sossega, para que isso? Eu falei, gente, eu não tô fazendo esforço, não. Eu só faço o que eu amo, porque eu adoro falar com pessoas, adoro motivar pessoas, eu adoro inspirar pessoas, eu adoro ensinar pessoas, né? E hoje eu resolvi, essa semana, compartilhar com vocês um pouco de mim, né? Porque hoje eu consigo entender mais o que eu vivi. Hoje eu tenho mais consciência disso tudo. Porque a gente não vai tendo consciência quando você está vivendo, né? A gente vai depois olhando e falando, uau, é isso que aconteceu, tava certo. No momento eu achava que estava tudo errado, né? Então hoje eu estou vivendo uma fase incrível, né? De estar perto das pessoas que eu amo demais, de estar usufruindo da netinha, né? Porque outra fase, os meus netos são mais velhos, então eu estava em outra vibe. Então, gente, é tão incrível como é que Deus faz as coisas. Agora eu tenho que contar um negócio para vocês. Não acabou. Sabe por quê? Eu estou agora vivendo uma nova etapa. Essa nova etapa é uma pessoa ainda mais
mais feliz, mais tranquila, mais segura, tendo certeza realmente agora para onde eu quero ir, de que eu não abro mão, entende? É maravilhoso. Eu agradeço a Deus, qualquer coisa, o quanto eu agradecer é pouco, né? Pela vida que Ele me deu, pelas oportunidades, por cada desafio que eu vivi até agora, né? Que só acrescentaram, só me ajudaram. E eu falo o seguinte, eu amo trabalhar. Eu acho que eu vou parar no dia que eu apagar, né? Porque é muito gostoso. Então eu desejo de coração que você desperte, mulher. Acorda! Pra cima, pra frente sempre. Agarra, segura a mão de Deus. Vai lá, escolhe com quem que você anda. Escolhe ambiente que você frequenta. Porque nós somos fruto do meio. Não adianta. Não deixe ninguém roubar seus sonhos. Não deixe ninguém te colocar para baixo. Fique perto daquelas pessoas que te impulsionam, que te joga para cima. Porque é para isso que a gente está aqui, tá? Para fazer um mundo melhor. E para a gente ser feliz, ser próspero, tá? E compartilhar isso com todo mundo. Ok? E dizer que você é fantástica. Acredite, tá bom? Eu declaro sobre a sua vida muita prosperidade, muita saúde, muito amor, tá? Muita fé. Que Deus abençoe vocês.